Olá pessoal, aqui é o professor Carlos Góes, estamos de volta aí para mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre função logarítmica. Sabemos que esse é um assunto que a galera tem muita dificuldade para trabalhar, para entender. E se você acompanhar aqui essa videoaula no passo a passo, você vai conseguir aprender função logarítmica, ok? Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós sabemos que a função logarítmica ela é originada da função exponencial, certo? Então a gente trabalha primeiro a função exponencial para em seguida começar a trabalhar a função logarítmica, ok? Vamos primeiro entender alguns termos, né, os elementos da função logarítmica e a condição de fazermos a utilização dessa função, certo? Então a definição principal do logaritmo é log de b na base a, que é igual a o logaritmo. Ora, o b, né, esse cara ali, nós vamos chamá-lo de logaritmando, né? Logaritmando, ok? O a aqui nós vamos chamá-lo de base, né? Então o b é o logaritmando, o a é a base, certo? E o x é o logaritmo procurado, né? O logaritmo procurado, ok? Para que haja o logaritmo, para que a gente consiga ter um logaritmo, nós precisamos ter a seguinte condição: o b ele tem que ser maior que zero, o a também tem que ser maior que zero e o a tem que ser diferente de zero. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: se eu tenho aqui, por exemplo, log de menos 1 na base 2, não pode ocorrer logaritmo, encontrar o logaritmo com sendo o logaritmando negativo, ou seja, menor que zero. Também isso ocorre na base. Então, se for, por exemplo, log de 8 na base 1, isso também não é possível, ok? Não é possível. Então, a gente pode verificar, por exemplo, como é que ficaria isso. Se eu fizer o log de 8 na base 1, né? Então 1 elevado a x igual a 8. Como que eu vou transformar esse 8 numa base 1? Então isso não tem condições de fazer. Então essas são as condições para que haja um logaritmo, ok? Então algumas definições básicas. Se você não entendeu, nas próximas videoaulas a gente retoma novamente isso daí. Mas vamos ao exemplo, né? Deixa eu aumentar aqui a minha borracha para apagar aqui. E vamos a um exemplo prático, tá? Ok, então vamos, por exemplo, aqui calcular o log de 81 na base 3. Qual é o logaritmo desse cara, né? Então eu quero saber o valor de x. Então o passo que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Opa, Sérgio Moura ali. 3, né? Ok. 3, pega a base, né? Eleva a x, ó. Eleva a x igual ao logaritmando 81, certo? 81. Então agora a gente vai decompor esse cara aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó, 81 para chegar na base 3. Então dividir por 3 dá 27, dividido por 3 dá 9, e por 3 dá 3, dividir por 3 dá 1. Então eu tenho que 3 elevado a 4 dá 81. Portanto, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. Isso, corta. X é igual a 4. Então esse é o logaritmo procurado, certo? Muito bem. Vamos para mais um exemplo.
Então eu quero calcular, por exemplo, o logaritmo de 27 na base 3, né? Então qual é o logaritmo de 27 na base 3? Eleva o 3 a x igual a 27. A gente sabe que 27 para chegar na base 3 vai ser 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3, né? Porque 27 decompondo vai ser por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 dá 1, 3 elevado a 3. Corta, corta, x é igual a 3. Então tá aí o logaritmo de 27 na base 3. Muito fácil, tranquilo. Se você estiver acompanhando, você está vendo aí que não é tão difícil assim. É claro que existem alguns casos que a gente vai precisar de alguns recursos a mais. Como por exemplo, vamos pegar aqui uma outra situação. Apagar aqui a lousa, né? Eu quero calcular, por exemplo, o logaritmo da raiz de 8 vou colocar aqui raiz de 8 com índice 4, né? Na base 2. Então quero calcular o logaritmo desse cara. Eleva o 2 a x, índice 4, raiz de 8. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que decompor esse 8 aqui, vai ficar assim, ó. 2 elevado a x, 4 e 2 elevado a 3. Certo? Que a gente sabe que 2 elevado a 3 é 8. Então agora a gente vai pegar e fazer o que? A gente vai colocar aqui 2 elevado a x, 2 elevado barra. O que está no sol vai para a sombra. O que está na sombra vai para o sol. Então agora eu posso cortar esse com esse. X é igual a 3 quarto. Ok? Então tá aí o meu logaritmo. E mais um exemplo para a gente fechar isso aqui. E nas próximas videoaulas a gente vai ter outras situações aí sobre o logaritmo. Então eu quero calcular o logaritmo de 0,001 na base 10. Lembrando que quando eu tenho um log e um número qualquer aqui, por exemplo 2, se não aparece nada aqui, suprimidamente aparece o 10 aqui. Ok? Então se eu quiser colocar o 10 aqui, eu coloco, se não, a gente já sabe que aqui é o 10. Mas vamos colocar o 10 ali para poder a gente fazer o nosso cálculo. Então, o valor de x eleva o 10 a x e nós vamos converter isso aqui numa fração. Existem duas formas de fazer isso aqui, né? Então, vamos colocar aqui 0,01. Então, 10 elevado a x é igual a 1 sobre, conta duas, três casas, então dá 3 zeros. Então, 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10 elevado a 3 casas elevado a 3. Então, a gente sabe que quando eu tenho 1 em cima e um número qualquer embaixo, a gente passa ele para a sua inversa. Então, vai ficar n elevado a menos 1. Então, aqui vai fazer isso aqui, né? 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 3. Corta, x é igual a menos 3. Ou eu podia fazer simplesmente daqui direto assim, ó. 10 elevado a x é igual a 10 elevado 3 casas dá menos 3. Ok? Corta, corta, x é igual a menos 3. Beleza? Nas próximas videoaulas a gente vai fazer mais alguns outros exercícios, certo? Mais outros exemplos. E aí a gente trabalha outras operações, né? As propriedades logarítmicas e dando continuidade então ao estudo dessa função que é a função logarítmica. Grande abraço para todo mundo aí. Não esqueçam de dar um like aí, de curtir e compartilhar, certo? Show de bola para todo mundo aí. Professor Carlos aí mais uma vez, passando aí o assunto de função logarítmica.